Pessoal, graça e paz da parte de Deus esteja com você, sua casa e também com a sua família. Pastor Rafael presente hoje e atendendo um pedido de nossos alunos. Ontem estávamos tratando no grupo um assunto muito importante, porém não é um assunto tratado, nem um assunto que é falado, principalmente nas igrejas, porque às vezes não há nem ambiente para isso. Mas um assunto é tão precioso. Adão trabalhou antes do pecado? O trabalho realmente é uma maldição? Queridos, tenho plena certeza que, de forma nenhuma, você pode entender e compreender que o seu trabalho é uma maldição. Eu quero começar esse vídeo trazendo a sua atenção a esse texto, pois eu não poderia acreditar que você considera a porta que Deus te abriu para que daí você venha trazer o pão, o sustento para a sua casa, para os seus filhinhos, para a sua família, como uma maldição. Então, quando você orou, você pediu uma bênção para Deus ou você pediu uma maldição? Se o trabalho é uma maldição, como muitos estão ensinando, então quer dizer que Deus te amaldiçoou, dando a você uma porta de emprego. Pessoal, o trabalho sempre foi estabelecido desde que o homem foi criado. Até mesmo Deus, ele tem um padrão de trabalho. Jesus disse em João 5,17: Meu pai trabalha até agora. Se o trabalho é uma maldição, então uma pergunta: Deus está amaldiçoado por trabalhar? Não, o trabalho não é uma maldição. O que precisamos entender é a postura e o fundamento de Adão antes do pecado e Adão depois do pecado. Se você ler, até anotei aqui, o capítulo 3:19 de Gênesis, vai dizer assim: Do suor do seu rosto comerás o teu pão, disse Deus para Adão. Então veja que Deus não está amaldiçoando o trabalho. E não é porque Deus está tratando com o homem, com a serpente, com a mulher pós-pecado, que isso é uma maldição. Não, não pensa isso. Deus está tratando a questão de juízo, e o juízo foi o suor e não o trabalho. Por quê? Porque se você ler o capítulo 2 de Gênesis, versículo 15, Deus disse: E pôs o Senhor Deus o homem no jardim, olha o propósito, para cuidar dele e para lavrar o jardim. Quer dizer que Adão, antes do pecado, tinha dois papéis principais dentro do jardim. Qual, professor? Lavrar o jardim e cuidar do jardim, que esse cuidar seria uma palavra melhor traduzida para guardar. Então, Adão deveria guardar o jardim e lavrar o jardim. Então, na questão do guardar, ele deveria trabalhar para que o pecado não entrasse, para que a desobediência não entrasse, para que a serpente não entrasse, porque era papel do Adão impedir que a serpente entrasse no jardim. E na questão do lavrar, estava a questão do cuidado do jardim, porque um jardim requer muito cuidado. O jardim, ele é muito sensível. Então, dois principais papéis Adão tinha: cuidar do jardim e lavrar o jardim, que seria o guardar e o lavrar. Ora, qualquer pessoa comum vai saber que lavrar a terra é trabalhar na terra. Então, se o 3,19 Deus disse: Do suor do seu rosto comerás o teu pão, mas o 2,15 Deus já havia dito ao homem para que como viesse lavrar o jardim, então de alguma forma Adão já trabalhava, porque ele já lavrava o jardim antes mesmo do pecado, porque Adão foi lavrador. E essa característica profissional Caim herdou do seu pai, porque Caim foi lavrador e Abel foi pastor de ovelha. Logo eu entendo que Abel tinha ministério e Caim tinha profissão. Então há duas funções diferentes. Uns foram chamados para ser profissionais e outros foram chamados para ser ministeriais. E Adão não pôde passar para Abel uma unção ministerial. Ele passou uma vocação profissional. E Caim herdou a profissão do seu pai. Então Adão trabalhava já antes do pecado. Agora a pergunta: professor, se Adão trabalhava antes do pecado, qual o propósito de Adão trabalhar antes do pecado? Aí é que está. Depois que Adão pecou, Deus disse o quê? Do suor do seu rosto comerás o teu pão. E antes do pecado, Adão não precisava trabalhar para suar. Então, qual é o aspecto da revelação?
Vamos pensar então dois profissionais, um pedreiro e um assistente dentro de um escritório. Vamos lá, esse pedreiro, no princípio da sua caminhada, ele vai sofrer muito, por quê? Porque ele vai suar. E por que ele vai suar? Porque ele não tem experiência, ele não sabe pegar o bloco corretamente, ele não sabe virar a massa sem se esforçar. Mas com o passar dos anos, é incrível. Você vai ver um pedreiro o dia inteiro no sol mexendo massa e eles não vão suar. Por que não vão suar? Porque eles adquiriram a experiência de como trabalhar no pesado e não suar no pesado. Então, quando Deus diz para Adão, do suor do seu rosto comerás o teu pão, o que isso quer dizer? É simples. Tem pessoas que estão suando de frente a um computador e outros não estão suando diante de um trabalho pesado. Então o problema não é um trabalho, porque senão deveríamos suar no trabalho pesado e deveríamos ficar tranquilos sentados na mesa de um computador. Não é essa a razão. Quando ele falou para Adão, Adão, do suor do seu rosto comerás o teu pão, quer dizer, você vai provar de uma experiência que você ainda não tem capacidade de administrar. É algo novo, porque você trabalhava no jardim para me cultuar. Então, o propósito de Adão trabalhar no Éden não era para sustento próprio, era para louvar a Deus. Por isso que Caim deveria, com o fruto da terra, sendo ele lavrador, oferecer sacrifícios de louvores a Deus com o resultado do trabalho. E Caim falhou como falhou seu pai. Então, Adão, antes do pecado, trabalhava para quê? Para da terra tirar frutos, porque Deus vinha na viração receber o culto que o homem oferecia a Deus. E depois do pecado, Deus falou: Adão, agora você vai experimentar algo que você não viveu ainda. O quê? Você vai suar para colher seu próprio pão. Era tão grandioso a eleição do homem antes do pecado, que Adão não precisava trabalhar para comer, ele trabalhava para cultuar a Deus. Só os sais minerais que saíam da terra, Adão, com o respirar, já recebia toda aquela hidratação. Tem ideia o que é uma mangueira pura? Tem ideia o que é uma laranjeira, um limoeiro? Tem ideia o que era melancia no Jardim do Éden? Aquilo, imagina um carro 0 km, de você dar a primeira partida, sentir o primeiro aroma daqueles bancos novos? Era Adão no Jardim do Éden, a terra 100% equilibrada, 0 km, acabou de ser criada. Então, o que a terra produzia ao homem, gerava vida nele. Mas com o pecado, isso foi destruído e agora Adão tem que trabalhar para sustentar sua própria casa. Era tão forte isso que Deus sustentava Adão no jardim e após o pecado, ele tem que se autossustentar. Então o problema não é o trabalho, é a responsabilidade. Não é o trabalho, é a nova experiência. Porque você trabalhar para tirar dali louvores a Deus é uma coisa, você trabalhar porque o seu filho tem que comer é outra realidade. E eu quero perguntar a você nesse tópico agora, e eu faço minha aplicação: em qual nível você está? Do Adão antes do pecado ou do Adão depois do pecado? Porque se você entender isso que eu estou falando com você, o seu trabalho nunca mais será um peso a você, independente de qual área ministerial você escolheu para exercer. Como assim, professor? Se o seu trabalho você crê que é uma bênção de Deus, então o seu trabalho não é uma maldição. Então, como trabalhar melhor? Volte ao nível do Adão eleito. Não trabalhe para pagar contas. Não pense, vou trabalhar porque tenho dívidas. Pense, vou trabalhar porque preciso levantar louvores e ofertas a Deus. Vou trabalhar porque preciso ser fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Eu preciso desse mês em que eu fui humilhado, em que o patrão me xingou, tive que lavar banheiro, pegar caixa, pegar trânsito, mas daqui eu vou tirar frutos de louvores a Deus. E quando você tem essa mentalidade, então é como se você voltasse a Adão antes do pecado, porque Adão antes do pecado não tem suor, não tem dificuldade. Por que razão? Porque ele trabalhava para cultuar a Deus. E foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6, 22. Olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não fiam, elas não ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Disse Jesus, não tem de vós muito mais valor do que elas? Mas antes disso, disse Jesus, o que é a vida? Se não comer, beber e vestir. Então pare e pensa, as aves não trabalham,
Elas não trabalham, elas não fiam e não ajuntam em celeiros. Quer dizer, não trabalham, não tem salário nem conta no banco. Aí o texto falou, contudo, vosso Pai. Quer dizer que o nosso Pai está alimentando as aves sem que as aves precisem trabalhar e nós, como filhos, estamos precisando suar para o pão, para que o pão esteja na mesa. Por que razão? Porque nós saímos do padrão do Adão eleito e entramos no padrão do Adão caído. E o que é a vida, se não comer, beber e vestir? Para que você trabalha, se não para comer, beber e vestir? O seu carro é uma proteção, é uma vestimenta. A sua casa é uma proteção, é uma vestimenta. A vida humana se resumiu em comer, beber e vestir. E quando eu olho para Adão, eu vejo isso. Por quê? Porque o pecado, Deus disse, do suor do seu rosto comerás o teu pão. Já percebeu que quando você come pão, o pão te gera sede? Porque a vida, de acordo com Mateus 6, 21 e 22, é comer, beber e vestir. Então, olha como a comida e a bebida estavam presentes no Adão, porque Adão era essa ave em que trabalhava para cultuar a Deus, não para o sustento próprio. E a veste, professor, quando Adão pecou, ele cozeu para si folhas de figueira. Então você consegue perceber a comida, a bebida e a veste lá no Jardim do Éden como um problema. Por que razão? Porque o homem pecou, falhou. E ele parou de trabalhar para levantar louvores a Deus e começou a trabalhar para o seu autossustento. Então, nesse vídeo, eu quero que você mude seu pensamento. Quando o seu trabalho não é uma maldição, seu trabalho é uma bênção, porque o Adão, antes do pecado ou depois do pecado, sempre trabalhou. A diferença é a responsabilidade. E a sua responsabilidade está em quê? Em pagar dívida ou oferecer cultos e louvores a Deus. Então, quando eu entendi isso, eu mudei a minha concepção concernente ao meu trabalho. E quando eu vou trabalhar aqui no estúdio, na escola, que esse é o meu trabalho, Deus me deu uma escola, eu não venho trabalhar porque tenho que pagar dívida. Eu venho trabalhar porque eu tenho uma responsabilidade naquele mês de levantar ofertas para a casa do Senhor. Eu tenho a responsabilidade de trazer o dízimo à casa do Senhor. E automaticamente Deus vai abençoando, porque Jesus disse: buscai o reino, no mesmo texto, e a sua justiça. E estas coisas, não é as demais, nem todas as coisas, lê o texto direito. E estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas o quê? Comida, bebida e veste. Então, quando o seu foco não é você, nem as suas dívidas, o seu foco é o reino, e não só o reino, a justiça desse reino, estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então você não terá falta de comida, bebida e veste. Quando você colocar o reino como primazia, o reino como o seu foco e a sua determinação na sua casa e na sua família. Então eu assumi esse padrão na minha vida. Qual padrão, professor? Eu estou ao nível do Adão eleito, em que eu trabalho não para pagar contas. Eu não sou dando aula. Irmão, quem me conhece sabe, eu não sou pregando, eu não sou dando aula. Sabe por que razão? Porque eu não estou debaixo de juízo. E eu faço isso para culto e louvor a Deus. Então, automaticamente, o Senhor nos coloca ao nível do Adão eleito, e não ao nível do Adão caído. Você precisa entender que a porta, o emprego que Deus te deu, o seu trabalho, não é uma maldição na sua vida, é uma bênção, é uma porta que Deus abriu. Quantas pessoas agora não estão orando para receber ou ter essa porta que você está tratando como uma maldição na sua vida? Então você precisa entender que não é o trabalho, é a postura. Você trabalha para cultuar a Deus, ou você trabalha pelo seu pão? O seu pão não deve estar imposto pelo seu trabalho. Isso é nível de homem caído. Como assim, professor? Eu não trabalho para o pão? Não. Você não trabalha para o pão, você trabalha para cultuar a Deus. E o pão que eu faço? Pai nosso que estás no céu. Aleluia. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, buscai o reino e a sua justiça. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É o que Deus fazia com Adão no jardim. Adão não trabalhava para comer, trabalhava para cultuar a Deus, e o Senhor dava a Adão o alimento. Então sai desse padrão do Adão caído e entre no padrão do Adão eleito, porque o seu trabalho
não é uma maldição. O seu trabalho é uma bênção que Deus te deu. E quando você trabalha, mesmo que você passe naquele mês ali tribulações e etc, você faz assim: estou passando por isso, mas no fim do mês vou levantar uma oferta de louvor a Deus. Então o Senhor fala: reino, justiça, pode acrescentar comida, bebida e veste. Por quê? Porque Ele está me buscando em primeiro lugar. Pessoal, a mentalidade é outra. Foi isso que Paulo disse: tem que deixar que o Espírito Santo renove seu entendimento dentro desse aspecto. Por isso digo, o trabalho nunca foi uma maldição. O trabalho é uma dignidade. O trabalho é uma bênção. Com isso, peço a você, comente aí. O seu trabalho é uma bênção ou o seu trabalho é uma maldição? Logo, convido você a curtir o nosso canal, a se inscrever, ativar o sininho para as notificações para que você receba mais conteúdo como esse. E eu vou esperar o seu comentário aqui, aqui na lista, aqui embaixo, né, dos comentários. Eu quero perguntar: o que é que você acha? Comente aí, o trabalho para você era uma maldição até esse vídeo? E eu creio que a partir de hoje o seu trabalho será uma bênção. Levantar de manhã é uma bênção. Trabalhar é uma bênção. Por que razão? Porque dali você vai levantar louvores a Deus. Com isso, vou eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Deus te abençoe e fique na paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe.